Saudações missionárias. Você já tentou fugir da responsabilidade do serviço cristão, oferecendo desculpas para Deus para não atender ao seu chamado? Esse é o assunto do nosso momento missionário de hoje. Nós vamos ler alguns versículos de Êxodo 3 e 4, que diz assim, Êxodo capítulo 3, verso 7. Disse ainda o Senhor, verso 10, vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Verso 11. Então disse Moisés a Deus, quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu, eu serei contigo. Verso 13. Disse Moisés a Deus, eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Verso 14. Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Capítulo 4, verso 1. Respondeu Moisés, mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu. Verso 3. Então lhe disse, lança-o na terra. Ele o lançou na terra, e o bordão virou uma serpente, e Moisés fugia dela. Disse o Senhor a Moisés, estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão, pegou-lhe pela cauda, e ela se tornou bordão novamente. Verso 5, para que creiam que te apareceu o Senhor teu Deus, Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Verso 8, se eles não crerem, nem atenderem à evidência do primeiro sinal, talvez crerão na evidência do segundo. Verso 10, então disse Moisés ao Senhor, Senhor, eu nunca fui eloquente. Verso 12, vai, pois agora eu serei com a tua boca e te ensinarei o que has de falar. Ele respondeu, Senhor, envia aquele que has de enviar, menos a mim. 14. Então lhe acendeu a ira do Senhor, se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse, não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele sai ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração. Antes de tratar desse assunto, gostaria só de lembrar o contexto em que Deus chamou Moisés para se tornar o libertador de Israel. O povo de Israel estava cativo no Egito como escravo. E Moisés nascera numa época muito difícil, uma época em que havia muita tirania por parte de Faraó. E quando Moisés se tornou adulto, aos 40 anos, ele até tentou livrar o seu povo. E isso culminou até mesmo no assassinato de um egípcio. Mas ele foi rejeitado por Israel, pelo povo de Israel, e foi perseguido por Faraó, tendo inclusive que fugir para a terra de Midian. Lá em Midian, ele refez a sua vida, se casou, teve filhos, e aos 80 anos, Moisés cuidava do rebanho do seu sogro, Jetro, quando Deus lhe apareceu e lhe deu estas ordens. Talvez, se nós avaliássemos do ponto de vista humano, nós até diríamos que Moisés tinha razão em não querer obedecer. Afinal de contas, quando ele era jovem, estava no auge do seu vigor, disposto a livrar o povo, ele foi rejeitado e foi perseguido. Agora, aos 80 anos, será que ele conseguiria fazer alguma coisa? Muitas vezes, nós, diante do chamado de Deus, nos sentimos muito limitados, muito incapacitados. Mas nós precisamos lembrar de uma coisa. As palavras de Deus a Moisés deixam bem claro isso. Eu serei contigo. Na verdade, seremos apenas um instrumento. E não cabe ao instrumento avaliar o poder das mãos que o manuseiam. Mas Moisés, assim como eu e você, muitas vezes pensamos e agimos, nós olhamos do ponto de vista humano, natural, e tememos. E Moisés ofereceu pelo menos 5 desculpas para Deus. E eu quero falar rapidamente sobre essas desculpas, porque talvez você e eu nos encaixemos em algumas delas. A primeira desculpa de Moisés para dizer não para Deus foi
Quem sou eu? Quando ele diz quem sou eu, ele está se colocando numa posição de inferioridade, de se sentir incapaz. E Deus não age como talvez eu e você diríamos hoje: você é um homem de Deus, você é valoroso, você é isso. Não, Deus simplesmente não se preocupou com quem era Moisés. Deus se interessou em mostrar quem ele era na vida de Moisés. E Deus disse: eu serei contigo. E uma outra coisa que Moisés questionou, e às vezes é muito nosso questionamento, é: o que eu vou falar? O que lhes direi? E Deus disse: eu serei com a tua boca e lhe ensinarei o que hás de dizer. E talvez nesse contexto você se preocuparia com essa expressão de Deus dizendo eu sou. Na verdade, o povo de Israel estava no meio de uma nação idólatra que possuía muitos deuses, e os seus deuses tinham nomes, tinham características específicas, mas Deus, ao dizer eu sou, ou eu sou o que sou, diga ao povo de Israel, eu sou, me enviou a vós outros, ele estava dizendo: olha, acima de todos esses deuses, eu sou o Todo-Poderoso, e sou eu quem vou livrar vocês. E isso basta. Mas Moisés apresentou uma outra desculpa lá no capítulo 4. Ele diz: eles não vão acreditar, Senhor, eles não crerão em mim. Não é isso que muitas vezes impede você e eu de pregarmos o evangelho? A gente pensa: mas eu vou falar, eles não vão acreditar. E nós precisamos lembrar o seguinte, que essa preocupação não é válida, porque quem vai gerar fé no coração, quem vai convencer do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. E quando Moisés disse que o povo não creria e que ele não sabia falar, que ele não era eloquente, que já é uma outra desculpa, nós precisamos lembrar que essa desculpa de Moisés, ela não é válida, porque Estevão, lá em Atos 22, Atos 7, 22, diz que Moisés era poderoso em palavras e obras. Então Moisés não era aquela pessoa que não sabia falar, ele sabia sim, mas ainda assim Deus apresentou uma solução para ele. Deus disse: olha, eu vou enviar Arão, seu irmão, o levita, para te ajudar, para ser com você, para te capacitar. E Moisés, diante de todas as desculpas dele, apresentadas respostas de Deus, ele deu uma última argumentação que aí não é nenhuma desculpa. Ele falou: Senhor, envia outro. Envia quem o Senhor tem de enviar, mas menos a mim. Não me envie. E Deus se irou com Moisés, porque até aqui Deus respondeu a todas as objeções dele, inclusive deu-lhe poder. Quando ele ficou inseguro, Deus deu a ele sinais e falou: olha, se eles não crerem nesses sinais, eu ainda vou te dar outros sinais. Isso vai acontecer. Se eles não acreditarem na evidência desses sinais, eles vão acreditar na evidência de outros sinais. Então, Deus havia capacitado, Deus havia oferecido ferramentas para ele. E ainda assim, ele queria fugir. Mas nesta hora, Deus ordenou, simplesmente ordenou: vá, porque eu estou mandando. Eu não sei se você tem apresentado desculpas, eu não sei quais são os seus temores, eu nem sei se você se identificou com as desculpas de Moisés. Mas uma coisa é fato: apesar de tudo isso, Moisés obedeceu. E em obedecer, ele se tornou o grande legislador de Israel, o grande libertador, um referencial para todos aqueles que creem no Deus de Israel. Você e eu não precisamos oferecer desculpas a Deus, nós só precisamos crer, confiar, depender dele e dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Diga isso hoje, lança por terra todas as suas razões humanas, todas as suas desculpas e diga: eis-me aqui ao Senhor, porque missões se fazem com os pés daqueles que vão. Seja você aquele que vai, aquele que fala, aquele que prega. Mas lembrando ainda que missões se faz também com os joelhos que se dobram para a intercessão e com as mãos que se estendem para oferecer ajuda financeira, para contribuir. Pense nisso, faça a obra missionária, diga: eis-me aqui ao Senhor, e que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.